bom dia. Vim aqui hoje compartilhar uma alegria com você, mais uma felicidade, um passo dado rumo ao sonho. Em breve eu chego lá. Eu falo você porque imagino eu que vai ser muito difícil ter mais de uma pessoa junto vendo esse vídeo. Então, já que é você que está assistindo, é com você que eu estou falando. Qual é essa notícia boa? Ontem eu recebi em casa o meu melhor amigo, companheiro de banda, atual chefe, meu irmão Caserta, com sua digníssima esposa Lívia, minha cunhada, e finalmente consegui falar algo que já fazia bastante tempo até que eu queria falar, mas não era o momento certo, e agora é o momento certo. Esperei bastante, trabalhei bastante e chegou a hora. Eu falei que vou me desligar da empresa e foi tudo de boa, tranquilo, até porque eu quero contar com a ajuda dele. Ele é expert na questão de marketing digital e para onde eu tô indo eu vou precisar disso, não tem como. E eu simplesmente achei que não é mais o que eu quero fazer. Foram 3 anos trabalhando com isso como web designer. Sou muito agradecido a ele. Chegou até me emocionar. Me emociono bem fácil. E vou contar um pouco aí da minha trajetória então, até chegar nesse momento, porque agora definitivamente eu sou um professor de música. Então, vamos lá. Meu primeiro trabalho foi em 2006. Eu estava no 3º colegial e consegui um estágio no fórum como, sei lá o que eu era, assistente administrativo, alguma coisa assim, que foi... Eu já até falei sobre isso em algum outro vídeo aqui do canal, como que eu consegui esse estágio, né? Pelos cursos de computação. Meu pai me colocou no primeiro curso de computação básica na Microlins e de lá eu me destaquei, fui o melhor aluno e ganhei bolsa para outro curso de hardware, manutenção de computador, que era o que eu queria. Só que na época era caro e então deu certo, que eu consegui passar lá na prova que eles faziam em todos os cursos, ganhei esse. E aí eu fui melhor aluno de novo, me destaquei em hardware de computação. E eles fizeram mais uma dessa prova, onde eu ganhei o curso de inglês. Aí fiz o curso de inglês, também me destaquei. Fui o melhor aluno e dessa prova que eles fizeram, o melhor ganharia o estágio no fórum. E eu consegui. Consegui então, estagiei lá por 1 ano. Infelizmente foi bem nesse ano que eu perdi meu pai, no dia 27 de maio. E eles até me deram uma semana para ficar em casa, mas eu não conseguia. E voltei a trabalhar ali rapidão. Depois de 2 dias já estava lá normal. Aí beleza, esse contrato foi até dezembro de 2006. Aí quando se encerrou o contrato, fiquei sem emprego. Era meu primeiro emprego na época, ganhava R$250, mas pra mim tava bom. Aí depois eu fiquei um tempinho sem trabalhar, até que um amigo da família, o Massami, marido da Gi, ele era amigo do Horácio, que tinha uma loja de manutenção, loja de vendas de equipamentos eletrônicos lá no centro, na rua 15 de novembro. Não sei se a loja ainda existe, isso aí já faz bastante tempo. Foi em 2007 que eu comecei a trabalhar lá no Horácio. Aprendi muita coisa lá, até a mexer com celulares, né, que é o que eu faço até hoje ainda. E aprendi a instalar TV, subia em telhado, instalava parabólica, fazia um monte de coisa que eu nem sabia que eu sabia fazer. Aí vai aprendendo, e essas coisas depois que você aprende não esquece mais, né?
Aí beleza, então fiquei 2 anos e meio trabalhando no Horácio e saí de lá porque apareceu a oportunidade de ser vendedor no Baú da Felicidade. Olha que loucura. Então na época eu namorava uma menina que vendia chip celular lá. Então eu todo dia na hora do almoço eu ia lá ver ela. E nisso teve até vez que eu vendi aparelho. Ou porque ela estava almoçando, alguma coisa assim, chegou o cliente, não tinha vendedor para atender. Aí eu mostrei o aparelho, expliquei as vantagens, desvantagens, valores. Até porque eu decoro facilmente as coisas, eu já tinha decorado tudo que tinha lá. Eu já trabalhava com isso na outra loja. Então o gerente, o Valdir, ele me perguntou, ele falou: cara, você leva jeito pra isso aí, hein? Você não quer trabalhar aqui não? Eu falei: pô, quero, né? Mó da hora. Olha que legal ser funcionário de Silvio Santos. Viajei pra caralho, mas foi massa, foi bom. Foi bem legal, bem interessante. E comecei a trabalhar lá, só que todo mundo sabe que o Baú da Felicidade faliu. Na época, eles tinham comprado a antiga Dudone. Dificilmente... Ô cachorro, ô cachorrinho, ô cachorrinho. Então, dificilmente alguém vai lembrar aí da Dudone. Provavelmente alguém da minha época, ou mais velho. Aí o Baú ficou... O Baú acho que existiu por 1 ano. Eles abriram lá em Lençóis mais ou menos no meio do ano. Não lembro exatamente que ano que era, acho que 2009. E eu comecei a trabalhar lá ali em outubro, que eu entrei na loja. E para mim foi uma maravilha, porque final de ano aumenta em muito movimento. E o meu pagamento quadruplicou, quintuplicou, nem sei como é que fala isso. Para mim foi muito interessante. Até que chegou o começo do ano, né? Chegou ali janeiro, fevereiro, o movimento parou, o movimento caiu. Eu falei: rapaz, será que eu fiz uma escolha certa? Tudo bem que eu ainda continuava ganhando mais do que eu ganhava na outra loja. Só que aí eu já fui vendo que não era aquilo que eu queria também. Falei: pô, esse negócio de vendedor enche o saco, velho. Até porque quando não tinha cliente na loja, a gente tinha que sair pra rua caçando cliente. Olha que doideira. E não dava certo. Dificilmente a gente conseguia alguma venda quando saía atrás de cliente. Você vende muito mais fácil quando o cliente vai até a loja, né? Aí então beleza, então o Baú da Felicidade fechou antes do meio do ano ali, do ano seguinte. Fui mandado embora. Recebi um bom acerto, seguro-desemprego e tudo aquelas coiseiras. E nessa época a minha mãe se casou com o Marcelo, meu pai atual. E a gente resolveu se mudar para Bauru. Então eu vim primeiro, me mudei para cá antes de todo mundo. A família ainda não podia vir para cá. Minhas irmãs tinham aula, minha mãe dava aula na época também. Então tiveram que esperar até o final do ano ali para fazer essa mudança. Eles se casaram acho que em novembro e eu já estava aqui desde agosto. Então comecei a trabalhar com ele. Ele tem uma empresa de software. E aqui em Bauru, várias clínicas utilizam esse software dele. E eu fazia a parte da manutenção. E creio que para ele foi bem viável, porque assim, quando eu vim para cá, o escritório dele ficava lá na rua debaixo do calçadão, no último andar do edifício Caravelas. E eu vim para cá, trabalhava ele, mais 2 ou 3 pessoas, não me lembro agora. E eu sei que depois de um tempo ele conseguiu fechar o escritório lá no centro. Não precisava mais dessas pessoas, porque eu já ajudei ali na retaguarda. E a gente acabou levando o trabalho para casa. Então montamos um escritório no fundo de casa. Eu ainda morava com eles. E ficou bem mais prático, mais fácil. E nessa mesma época eu fui professor de informática e professor de robótica no Colégio Dinâmico, que na época ficava lá em frente ao Poupa Tempo.
Então eu até lembro que era bem difícil as segundas-feiras, porque domingão, né, a hora que batia aquele "é fantástico", já vem o desespero, o macaquinho no poste. E na segunda-feira, 6 horas da manhã, eu tinha que estar lá na escola. E de moto, no frio, às vezes estava chovendo, era complicado. Aí beleza, então fiquei trabalhando com o Marcelo, acho que por quase 10 anos. Nem tanto quanto dando aula, porque eu dava aula para criança. E por mais paciente que eu seja, as crianças conseguem tirar qualquer um do sério, né? Então eu ia animado para a escola e voltava com a cabeça estourando. E ainda tinha que continuar trabalhando, atendendo cliente, indo, visitando clínicas, enfim. A vida continuava, né? Mesmo depois de uma manhã de segunda-feira tão cabulosa quanto aquela. Mas assim foi, fiquei por 3 anos dando aula, 2 anos de informática, 1 ano de robótica. E com o Marcelo continuei por mais um bom tempo, até que eu me formei e nunca exerci a profissão. Eu me formei em redes de computadores, por mais que eu trabalhava com isso antes. Chegou um momento em que eu parei de trabalhar com o Marcelo. Eu me mudei da casa dos meus pais também, fui pro meu canto, meio que me casei, fiquei 2 anos morando com uma mulher. Ainda bem, né? E chegou um momento também que não deu certo. A gente ainda se fala até hoje, amizade de boa, só que cada um resolveu seguir seu rumo. Aí beleza, mas não tô falando de relacionamento, tô falando de trabalho. Tá, então quando eu parei de trabalhar com o Marcelo, eu foquei bastante nas manutenções de celulares, que na verdade eu já fazia, né? Nunca parei de fazer. Desde quando me mudei para cá, desde quando eu comecei a trabalhar com ele, fui conhecendo pessoas aqui em Bauru, fui ganhando clientes. E chegou um momento em que isso estava muito bom para mim e estava até atrapalhando o trabalho que eu fazia com ele. Então achei melhor sair. Ele achou uma outra pessoa para fazer o que eu fazia. E eu consegui ainda mais clientes até que chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, nossa senhora, aí eu rachei de ganhar dinheiro. Foi a época que eu mais fiz dinheiro na minha vida. Consegui até juntar uma graninha ali. E depois da pandemia simplesmente parou tudo, acabou. Não sei se porque quando tudo voltou a funcionar, me deu uma impressão de que várias assistências técnicas abriram. Mas várias mesmo, em todo lugar que passa vê uma assistência técnica, igual barbeiro, né? Você vê barbearia hoje em qualquer canto, assistência técnica também. Então aumentou muito a concorrência. Aí eu comecei a viver da grana que eu tinha feito, mas nem foi tanta grana assim também, né? Não dava para continuar só disso aí. E não é nem grana suficiente para gerar um bom juros no banco, não. Foi uma graninha legal ali que eu consegui passar algum tempo. E precisei de outro emprego. Foi aí que o Caserta, meu irmão, me ajudou nessa parte. Ele falou, cara, você tá parado e eu tô precisando de gente para trabalhar. Vambora? Eu falei, ó, não sei nada disso aí, velho, que eu preciso fazer. Ele falou, eu te ensino, vambora que eu te ensino. Aí comecei a trabalhar com ele, há 3 anos atrás, exatamente. Foi lá em junho ou julho, logo que a gente se mudou aqui pra chácara. Olha a cachorrada, aqui tem bastante, hein? E assim foi. Vou meio que finalizar o vídeo aí já. Assim foi bem legal pelo tempo que rolou. Porém, não dá, é algo que eu não gosto de fazer. Por mais que eu faça bem, por mais que eu saiba fazer o que eu sei, não é algo que eu me identifico, sabe? Então não é aquilo que você vai acordar querendo fazer, não vê a hora de chegar. E eu me adequei aos horários dele também. Ele é uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa diurna. Eu gosto muito mais do dia, eu gosto de acordar cedo, gosto do sol. E ele é o contrário, ele gosta da noite. Ele se anima quando o sol vai embora. Fica acordado até de madrugada e tal. Enfim, isso foi algo que acabou pesando também negativamente, porque todos os dias eu tenho que trabalhar das 2 às 10. Eu falo das 2 às 10, mas muitas vezes começo antes, às vezes paro antes, às vezes começo um pouco depois, às vezes paro depois, enfim. Não tem
que bater ponto, né? Não tem horário certo. Eu trabalho em casa, trabalho no conforto ali do meu ambiente, no meu espaço, sem ninguém para me encher o saco. Mas não é isso que eu gosto de fazer, então eu vou atrás do que eu gosto de fazer. Aquela coisa que brilha o olho, brilha, é foda, hein? Que te empolga, né? Que te estimula, que dá vontade de fazer. Nossa, te estimula, acho que ficou meio pesado, né? Mas enfim, é isso. Agora eu sou oficialmente um professor. Posso falar isso porque eu já estou com o meu primeiro aluno há 2 meses. Ele já evoluiu bastante, me agradece sempre. Então eu vi que eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. Então não tem como não dar certo. Por mais que o começo seja difícil, toda mudança causa sofrimento, pelo mínimo que seja. Mas a gente segue em frente, a gente segue firme, a gente segue forte. E vamos embora, porque fazendo tudo certo não tem como dar errado. A cachorrada aqui não está deixando comunicar. Até a próxima.